E agora a gente vai ter informações mais técnicas sobre esse assunto com o Dr. Manuel Paiva, que é engenheiro especialista em trânsito, já é aqui, Botelho, nosso convidado, já parceiro aqui de carteirinha, aqui do programa Boa Noite Amazônia, que sempre aqui vem engrandecer o debate sobre transporte coletivo. Muito obrigado, doutor Manuel, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes da Amazônia. Que bom nós estarmos hoje discutindo uma coisa que é nossa, a questão da sustentabilidade. Paula, a sustentabilidade, quem é que vai jogar pedra na sustentabilidade? Ninguém. Ninguém. E nós temos que aplaudir a sustentabilidade, né? No momento, Paula, em que nós estamos lutando pela qualidade de vida das pessoas, né? E é um número que ninguém pode contestar. Por exemplo, hoje as grandes capitais, os grandes conglomerados, Manaus, Belém, sua região metropolitana, na realidade nós sofremos muito com a emissão de CO2, né? Por quê? A nossa frota toda é de combustível, esse combustível que há 30 anos atrás a ONU resolveu dizer, olha, nós temos que baixar esses índices, a questão do ozônio na atmosfera. Então, era importante se mudar a matriz energética da produção de poluentes. Agora, doutor... E o transporte ele é responsável por isso. E mais, sabe, Paula, daqui a 20 anos, as grandes cidades como Belém, Manaus, todas as regiões metropolitanas, elas vão abrigar mais de 75% da população. Ou seja, o problema será maior. Então, nesse aspecto de equilíbrio, nesse aspecto de sustentabilidade, nós temos que aplaudir. Eu acho que toda iniciativa nisso, ela é importante. Agora, nós temos que ressaltar alguns aspectos que nós colocamos como desafios. Pois é, isso que eu quero, assim, pra gente... O pessoal que está nos acompanhando, Tiago, pensa assim, é tudo muito bonito, né, para o meio ambiente, e eu, como é que eu fico? Exatamente. Principalmente o pessoal que está dentro do ônibus, e hoje são 1.180, e até no bastidor que nós falávamos, sim, que nós começamos aí o jornalismo há mais de 17 anos, era quase esse mesmo número, entende? Então, assim, o quê? 2003, 2002... era quase o mesmo número que temos hoje. Então, o que isso vai mudar na vida das pessoas, principalmente no que diz respeito à qualidade de vida, uma vez que são 12 primeiros ônibus elétricos e nós temos uma frota de 1.200 quase? Paula, você é cirúrgica nesse ponto. Se nós formos falar agora com qualquer morador, sim, que mora na periferia de Manaus e de Belém, ele vai dizer o seguinte, olha, hoje eu não confio nesse sistema que está aí. Eu não tenho conforto, eu não tenho segurança, eu não tenho confiabilidade, eu perco meu emprego. Eu, antes da pandemia, utilizava o sistema de transporte. Hoje eu não uso mais. Isso é uma realidade, viu, Paulo? O que acontece? Manaus hoje está rodando com 1.100, 1.200 ônibus, que é menos do que se rodava em 2019. 2019, a frota em Manaus eram 1.400 ônibus. Né? Ou seja, 200 ônibus a mais. E olha só, as pessoas já reclamavam do atraso, já reclamavam da superlotação, já reclamavam do engarrafamento, já reclamavam do nível de serviço. E, consequentemente, dizia o seguinte, por esse serviço que está aí, não vale essa tarifa que está. Né? Esse é um ponto. Claro, Paula, que as pessoas, quem é que não quer deixar seu carro em casa? Quem é que não quer deixar seu carro em casa para ir no ônibus confortável, com ar-condicionado, no horário, parece até que nós estamos na Suíça, né? Ou seja, na realidade isso é muito, todos nós queremos isso. Manaus tem uma realidade muito dura. Hoje, Manaus, quase que a população, em torno de 52% da população que mora aqui na nossa capital, uma cidade de 2.200.000 habitantes, ela obrigatoriamente utiliza o transporte coletivo. E quantos ônibus são disponíveis por essa massa de pessoas? São quase 1.200.000 pessoas. Apenas 1,5% da frota que é registrada no Detran. Enquanto nós, privilegiados, você no seu carro, eu no meu carro, nós fazemos parte da elite que utiliza todo o sistema viário e que transporta apenas 20% da população que mora na cidade. Então tem uma distorção muito grande. Quem é que está sofrendo?
O pior, Paula, o pior Tiago, é que nós que estamos no carro, nós que estamos nos ônibus, ele emitindo CO2 ou ele não fazendo barulho, nós estamos no engarrafamento. Né? Então, o grande questionamento é importante a matriz energética? É importante que nós não venhamos poluir a atmosfera nossa? Sim. Mas é importante que a qualidade de vida do deslocamento das pessoas, elas têm uma qualidade. Paulo, eu vou te dizer, quando nós chamamos de eletromobilidade, isso surgiu não vamos esquecer, surgiu com aquelas pessoas que usam a bike, a bicicleta. A bicicleta evoluiu para a bicicleta elétrica, né? Ontem eu vi uma reportagem, não sei se vocês viram, as pessoas estão passando na motocicleta, que é a gasolina, para a motocicleta elétrica, né? Nós, em São Paulo, está lá o patins elétrico, né? Então, hoje a eletricidade, ela é uma coqueluche no mundo da mobilidade. Claro que nós fazemos uma diferença. O tipo de ônibus que vem para Manaus é o ônibus totalmente a bateria. Não tem 500 ônibus no mundo ainda nesse tipo de transporte. Porque o ônibus elétrico, eles têm 3 classificações. A primeira classificação é aquela que nós estamos acostumados a ver. Em São Paulo, né, os trolleybus, o ônibus com aquela alimentação da parte elétrica via aérea, né? Ele tem ele anda ali. São Paulo é uma cidade que tem trolleybus. Paris tem trolleybus. O de Manaus é diferente. O de Manaus é totalmente elétrico. Totalmente elétrico. Esse tipo de veículo, ele é a bateria. Certo. A bateria é recarregável. Ou seja, começa aí os desafios tecnológicos, né? Tá certo? É um ônibus novo, uma tecnologia nova, que necessita de preparar pessoal, experimento. Ou seja, não é só trazer o ônibus e colocar para rodar. Como é que vai recarregar? Ainda pode acontecer Já tem alguns estudos, por exemplo, que é um ônibus muito mais caro do que um ônibus convencional a diesel. A manutenção talvez seja até mais barata, Paulo. Apesar você veja que hoje o custo do quilowatt da energia elétrica no Brasil é muito elevado, né? A nossa matriz energética de eletricidade, ela não é atômica, ela é hidráulica e também termoelétrica. Por si só já se torna... Tem muita gente que reclama do preço da conta de luz no final do mês, não é verdade? Nós vimos isso, né? Isso a população não aguenta, né? Ou seja, a capacidade que se tem de gerar, né, a energia, a constância da energia, a estrutura que tem que se colocar nas garagens para isso. Ou seja, esse é um fator. O número de ônibus, nós vamos ver quem é que no Brasil hoje tem essa experiência, né? Hoje, eu já conheço pessoalmente em São José dos Campos. É a cidade mais atualizada, onde lá tem 12 ônibus rodando, em fase experimental, não está cobrando tarifa, eles estão estudando o desempenho operacional, então o índice de consumo. É algo bem complexo, hein, doutor? Então, né? Então é algo complexo. Claro, porque é uma nova tecnologia. A nova tecnologia, ela é sempre assim. Então, resumindo, não dá para dizer que a chegada desses novos ônibus vai resolver qualquer tipo de situação do problema do transporte pessoal da Prefeitura do Estado, porque são poucos, né? E o pessoal da Prefeitura do Estado, eles estão sendo muito coerentes. Nós estamos fazendo um experimento, vamos estudar, eles estão chamando a Universidade Estadual do Amazonas para acompanhar, é necessário isso, comparar custo, comparar o que é importante. Olha o quanto é importante isso. O governo do estado tomar essa iniciativa de bancar isso para que esse experimento seja para a população de baixa renda. Isso é um ponto positivo. Isso não quer dizer que vai resolver o problema, mas é um ponto positivo. Nós estamos experimentando. Porque antes, Paula, os governos não se preocupavam com a questão da mobilidade. Hoje a mobilidade já é uma preocupação do governo do estado. O governo do estado, quando ele isenta o estudante de pagamento do segundo grau, do primeiro grau, é um passo altamente importante, que isso tem que ser festejado e tem que ser elaborado e falado. Por quê? É uma iniciativa que facilita o lado financeiro do estudante da rede pública,
que mora na periferia, é pobre, está desempregado e que hoje ele tem esse direito de não pagar uma tarifa para um serviço que não vale um tostão. É isso que eu ia falar agora. E os empresários nem podem reclamar porque eles nunca abriram aí, de fato, a verdadeira planilha de custos dele. Até hoje aí a gente sabe que isso é muito obscuro, né, doutor Manuel? A gente pode falar mais sobre isso no outro bloco. Eu lhe digo o seguinte, tá? Eu fui o responsável por implantar aquilo que nós chamamos de evitar, primeiro, que o custo do empresário seja dissecado. Esse é um ponto. Tá? Eu passei em quase 8 meses no Instituto, onde nós elaboramos a questão das bases do subsídio. E hoje nós somos exemplo para o Brasil para dizer o seguinte: não se tem mais greve, não se tem problema de repasse de combustível, não se tem problema de repasse para a tarifa. Por quê? A prefeitura hoje tem uma lei votada na Câmara, que ela mantém o custo operacional em dia e repassando às empresas para que elas... Custo operacional, o subsídio, né? O que é aquilo? É o que ele... Para pagar o óleo diesel, para pagar o pessoal, para pagar as despesas de manutenção, de pneus e da tudo. Da prefeitura como do governo. Era, porque antes essa tarifa era sempre bancada pelo próprio usuário, né? Em qualquer lugar do mundo, o subsídio foi adotado exatamente para isso, né? Agora, Paula, tem a mão e a contramão. Se eu pago por um serviço, eu tenho que cobrar a qualidade desse serviço. Claro. Né? O cumprimento do horário, a limpeza, para que o ônibus não fique engarrafado no nosso trânsito junto com os carros, que a faixa exclusiva funcione, que o sistema viário seja adequado para o ônibus, que o semáforo seja de uma maneira, ele tenha o seu funcionamento de uma maneira constante e voltada para o transporte. São fatores que nós temos que cobrar. Esse Perfeito. É outro lado da questão.